Segundou, cheguei, viu, papai? Muito boa tarde, UDN na TV1 na área para falar sobre muitos assuntos do futebol potiguar, viu? Tem Campeonato Potiguar, o quadrangular final começou, também tem Copa do Brasil, alvinegros e alvirrubros jogam a vida na competição mais democrática do futebol brasileiro e também tem um assunto muito preocupante, né, Pedro Henrique Brandão? O Aço Pernambucano será um desfalque do América pro jogo contra o Iguatu na próxima quinta-feira, mas antes de falar sobre tudo isso e muito mais, tem que falar com eles, essa bancada de peso aqui, Pedro Henrique Brandão e Flávio Samuel. Muito boa tarde, Pedro. Muito boa tarde, Marcos, Flávio, você que nos acompanha aí em casa, é sempre um prazer estar por aqui. O meu destaque inicial hoje, eu vou começar saindo um pouquinho do script, para falar que agora, no início da tarde, o Ministério Público Federal deu parecer favorável aí ao cumprimento da pena do Robinho aqui no Brasil. A Justiça Italiana pediu que essa pena, que já chegou lá na última instância, a gente lembra o caso de um estupro coletivo, do qual o jogador fez parte lá na Itália, essa pena que já foi transitada e julgada na Itália, agora pode ser cumprida de acordo com o pedido da Justiça Italiana e com o acatamento da Justiça Brasileira. O Ministério Público Federal, inclusive, já encaminhou 4 endereços possíveis ali do Robinho para que ele seja encontrado e possa, então, cumprir essa pena que a gente lembra, de 9 anos de prisão por esse estupro coletivo. Então, vai acabar cumprindo a pena no Brasil, pelo menos é o que diz, por enquanto, o Ministério Público Federal. Muito boa tarde, Flávio Samuel. Fala, Marcos, Pedro, boa tarde, né, para todo mundo ligado na TV. Eu tava com saudade do nosso programa e vamos embora, porque hoje tá recheado, viu, Marcos? Tá recheado, viu? E começar falando sobre o ABC, né, que entrou em campo contra o Potiguar de Mossoró, saiu na frente do placar com o Paulinho Mocelin, mas tomou a virada com gols de Robert e também do Romeu. O Romeu tá marcando o gol aí com força, viu, Pedro Henrique Brandão? E deixa aí, ele encontrar a Julieta pra você ver. Aí desempenha fazer gol de vez, viu? E aí o Potiguar de Mossoró começa com o pé direito nesse quadrangular final, venceu o ABC, e quem falou um pouquinho sobre esse jogo foi o técnico Fernando Marchiori. Então vamos conferir o que falou o técnico da Frasqueira. Não pode, foi falta claríssima no Valfrido. O cara fez a carga por trás do Val. Também o Val poderia ter colocado a bola para fora, uma coisa, é isso que eu falo, não justifica a outra, mas o lance de jogo foi a falta claríssima, claríssima. Ele teve erros hoje, assim, clamorosos, entendeu? Que não dá para acreditar, né? E o pênalti que não foi, né? Ele ganhou, ele deu a vantagem na situação do pênalti, que ele interpretou que tinha sido ali do Valber, não, e depois o Jonathan nem toca nele na segunda, aí ele deu o que foi do primeiro. Então, assim, lamentável isso, que acarreta diretamente no trabalho, porque você vem hoje com o nosso departamento, né, físico, fisiológico, médico, que nós não tínhamos condições de botar os nossos, alguns outros atletas para sair jogando, para iniciar o jogo, tinha que ter esse rodízio, até alguns não era nem para ter jogado meio tempo, mas perante a circunstância do jogo, você teve que fazer, nós tivemos que fazer isso, né? Então, a indignação foi essa, mas deixo claro, tudo foi com respeito, com educação a ele, e ele literalmente não teve, né, a mesma categoria, né, que eu fui reclamar que não tinha sido pênalti, né, e ele só falou para mim, sai daqui, você vai sair, e me deu o cartão vermelho. Então, assim, é lamentável o despreparo, né, de um profissional desse. Tá aí a palavrinha do Fernando Marchiori após o jogo. A arbitragem é muito polêmica, mais uma vez, em mais um jogo de Potiguar de Mossoró e ABC em Mossoró. E agora quem saiu reclamando bastante foi a equipe do ABC, perdeu por 2-1 e perdeu também invencibilidade no Campeonato Potiguar. Até aqui o ABC não tinha perdido nenhum jogo, tinha empatado com o América 2 vezes, do resto era só vitória. E aí, qual o balanço, Pedro, dessa derrota do ABC fora de casa no início do quadrangular final? Tinha empatado com o América uma vez e vencido a outra, né? Isso mesmo, 1-0. Exatamente. Então, na verdade, você já ouviu a expressão, Marcos Vinícius, pau que bate em Chico, bate em Francisco? Bastante, viu? No primeiro turno, o ABC foi lá, ganhou de 3-1, o Potiguar fez nota, reclamou da arbitragem, o árbitro da partida, o Alcinei, ficou aí na geladeira por 30 dias, e agora foi lá e aconteceu a mesma coisa aí, ou parecida, só que pro outro lado, né?
E aí o ABC está nessa bronca toda porque perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade, deixou de pontuar no início desse quadrangular, né? Tá zerado aí na classificação inicial. Então, por isso tudo, essa revolta do Marchiori. O que eu sempre digo em relação à arbitragem é o seguinte: por que lá no primeiro turno, quando foi beneficiado, entre aspas, o Marchiori também não foi tão veemente na declaração dele depois do jogo? Por que ele também não falou, olha, o pênalti que originou ali o gol que a gente acabou vencendo não foi bem marcado, eu acho que a jogada é duvidosa, tal. Eu me uno à diretoria do Potiguar de Mossoró para tentar resolver essa situação. Não acontece. O Potiguar de Mossoró agora, que foi beneficiado, soltou nota? Falou alguma coisa? Então, isso aí vai continuar acontecendo. A arbitragem brasileira tem um nível ruim, porque não é profissionalizada, e os clubes brasileiros são os maiores beneficiados disso. E aí, o cara que é beneficiado no expediente da vez não vai reclamar nunca do que aconteceu. Então, esse negócio de arbitragem eu nem discuto. Falando do jogo, o ABC vem de uma maratona muito grande, né? Desde aí, desses jogos fora da Copa do Nordeste, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ficou fora de Natal, desculpe, e aí acabou passando aí por um momento de muitas viagens. Esse jogo de Mossoró continua espremido aí, porque na quarta-feira tem um jogo importantíssimo que vale R$1.250.000 pela Copa do Brasil, lá no Maranhão contra o Tum Tum. E aí a parte que dá para aproveitar da coletiva do Fernando Marchiori é o seguinte: o Departamento de Fisiologia recomendou não jogar com o time titular ideal. Eu segui a recomendação e não levei a campo o meu time ideal. É isso que a gente pode aproveitar, é isso que a gente pode entender. Mas aí ele também fala na coletiva que, mesmo com essa indicação, usou os jogadores mais do que deveria. Colocou jogadores e mesmo assim não conseguiu vencer. Para o quadrangular, a gente sempre fala do estadual, o quadrangular final é um jogo à parte, eu acho que se complica sim. Esse jogo inicial, o ABC precisava pelo menos ter pontuado. Um pontinho lá em Mossoró era essencial. Acabou derrotado. Vai ter ainda mais 5 jogos para a reabilitação. Só que desses 5 jogos, 2 são clássicos. E aí o bicho vai pegar, porque o arquirrival venceu e venceu muito bem ontem. Venceu muito bem, mas falando aí da ABC, Flávio Samuel, a sua opinião nesse jogo entre ABC e Potiguar de Mossoró. Quer dizer, Potiguar de Mossoró e ABC, o jogo foi no Nogueirão. A gente já vinha falando, né? O ABC vinha tendo prejudicado na Copa do Nordeste, o ABC não se posicionava por quê? Porque estava ganhando, conseguindo os pontos. Agora foi prejudicado, abre a boca e vai falar um pouquinho da arbitragem, né? Um bom jogo, viu, Marcos? Para mim foi o melhor jogo do Campeonato Estadual até aqui. Não sei se o ABC foi tão prejudicado assim, porque eu concordo com a marcação do árbitro, primeiro no pênalti, né, que foi o lance capital da partida. Na minha opinião, foi pênalti, sim, no lateral, Aleph, que fez uma jogadaça pro Potiguar. Mas voltando para a partida, foi um jogaço. O ABC entrou com o time reserva, tinha que entrar por causa da maratona de jogos que faz o mais querido. E pegou um Potiguar que, treinado agora pelo Júnior, montou uma equipe muito ofensiva e que soube jogar muito bem. No meio de campo, com o Romeu, você já falou da qualidade que ele tem como meio campista, atacar a área, ser um jogador importante fazendo gols. Também tinha o Marcinho Mossoró sabendo organizar o ataque e principalmente a força do Potiguar no lado do campo. Na direita o Wilson e na esquerda o Henrique. O ABC entrou para essa partida muito por conta de não poderia contar com os titulares, com laterais lentos. Era o caso de Valber na direita, ele sofreu o jogo inteiro com o Henrique. E Valber é um zagueiro, né? E é um zagueiro. E isso também é outro problema do ABC. E o ABC sofreu muito com esse sistema ofensivo do Potiguar, que era para ter aberto o placar no primeiro tempo. Antes, o goleiro Simão fez defesa, a bola bateu na trave. Só que a gente fala de outro ponto do Potiguar, que era assim com o Sacramento e aconteceu de novo. Desligou da partida, num lance bizarro, que o zagueiro errou o tempo da bola, Paulinho Mocelin saiu cara a cara com o goleiro abrindo o placar. Até injusto, eu diria assim, no futebol não existe justiça. Mas o ABC não merecia aquele gol no momento. E o Potiguar, merecendo, foi lá e empatou a partida. No segundo tempo, aí assim eu faço as críticas a Fernando Marchiori, porque ele mudou, e mudou mal. Se ele não podia gastar os jogadores, colocasse alguém da base, ele tentou inventar. O Valber, zagueiro, jogando de lateral, no segundo tempo, ele jogou lateral direito e Jonathan, que é zagueiro, jogou de lateral esquerdo.
Aí o ABC começou a chamar o adversário. Fernando Barchiori botou uma dupla de ataque também. Rafael Silva com Felipe Garcia, de nada funcionou. Jailson aberto na esquerda também não conseguiu ser efetivo na partida. Um ABC que tentou mudar sua cara. Muitas vezes a gente vê esse time do ABC sabendo o que faz. Mesmo quando joga defensivo, tem uma ideia clara de jogo. E isso me preocupa não só no jogo contra o Potiguar, mas nos outros da Copa Nordeste que a gente vai falar. O ABC está vivendo um mau momento. Não só por causa do resultado, também por essa maratona de jogos, mas algo que não acontecia. Quando o ABC está perdido em campo, está acontecendo. Então tá aí a análise do Flávio Samuel, do Pedro Henrique Brandão, e também tem mais uma palavra do goleiro Simão do ABC, também está reclamando muito, e lembrou, sabe quem ele lembrou? Quem? O Bruno Pianissola no clássico contra o ABC também, quando o ABC venceu com um gol muito polêmico. Então vamos ouvir o Simão após o jogo contra o Potiguar de Mossoró. Só o lance do pênalti, o gol tava impedido, não tava? O cara tava atrás de mim, entendeu? Então assim, os caras fizeram uma nota lá, fizeram um monte de coisa no último jogo, o juiz deu entrevista, eu nunca vi o juiz dar entrevista, e o juiz interpretou aquilo. Se hoje ele interpretou que não estava impedido, ele errou, porque ele falou pra mim no meio que o cara tava atrás de mim e tinha um cara só. Então assim, ele não sabe da regra. E aí ele foi na pilha da pressão, a federação deve ter pressionado, mandou ele vir aqui e fazer o que fez. Só que assim, teve um ano lá atrás que a arbitragem teve um escândalo e tudo, e o Edmundo falou, vamos ter que fazer um gol, o cara vai anular, vamos ter que fazer outro, e assim vai ter que ser esse campeonato. Deu pra ver hoje nítido que ele já veio armado, né? Ele falou pra mim ali que tava impedindo no meio do campo o gol. Mas enfim, O árbitro falou pra você? ele falou no meio ali, ele falou, o cara tava atrás de você. Eu falei, quantos tinha? Tinha só um, do Valber, né? Ele, não, então tá impedido. Então por que a bandeira não deu? Tá aí a indignação do Simão no jogo contra o Potiguar de Mossoró. Quer falar alguma coisa, Pedro, ou não? Assim, a Flávia até tem alguma coisa para falar sobre o lance, mas é o seguinte, eu duvido que o árbitro tenha dito para ele que o lance estava impedido. Eu duvido, cara, porque se o árbitro errou e se errou conscientemente, se tem dolo no erro, o cara não vai chegar e falar assim, ó, eu dei o gol impedido e é isso aí mesmo, senta e chora. É uma acusação isso não existe. E é uma acusação muito grave, eu acho, do Simão, né, Pedro? Eu acho até extremamente difícil grave. ter acontecido, porque ele fala que o Valber é o jogador da direita que realmente dava posição, porque ele estava à frente, o Simão saiu, né, na hora que ele fez a defesa e na sequência saiu o gol. Tem o Valber e o lateral esquerdo da ABC, eu acho que era o Vansan, também estava, era 2 jogadores da ABC. Então, o impedimento não foi marcado, porque ele falou que tinha 2 jogadores, não era o Simão, mas era o Valber e o Vansan. Temos muito assunto, o bloco tá quase no limite já, mas vamos falar também de Copa do Nordeste, né? Porque o ABC entrou em campo, enfrentou fora de casa Vitória e Ferroviário nessa uma semana de carnaval, conseguiu o quê? 2 pontos, né? Um empate com o Ferroviário por 2-2 e um empate com o Vitória por 1-1. Pedro Henrique Brandão, sua análise rápida aí sobre essa Copa do Nordeste, a ABC jogando fora de casa e conquistando pontos, né? Que é importante. Eu acho que o Marchiori joga a Copa do Nordeste possível pro ABC. Foi lá fora, 2 jogos seguidos, conseguiu 1 ponto no Barradão. As circunstâncias do jogo a gente pode até discutir, poderia ter sido uma vitória, mas eu acho que o empate está muito dentro do planejamento. E depois, contra o Ferroviário, saiu atrás, tomou um gol aos 6 minutos de jogo e aí conseguiu buscar um empate fora de casa. Depois conseguiu buscar outro empate, né, no 2-2. Então acho muito importante, é o campeonato, é a Copa do Nordeste que pode jogar o ABC, e pontuando fora e garantindo os pontos em casa, tem tudo para conseguir essa classificação que renderia aí R$500 mil só para jogar a segunda fase para o ABC. Flávio Samuel, você acha que o ABC, desculpa aí te interromper, tranquilo, joga um pouco diferente da Copa do Nordeste, entra com mais atenção? Porque no Campeonato do Potiguar, às vezes o ABC ganha por 5-1, mas a gente fica falando que não performa tão bem. Você acha que tem uma diferença do ABC na Copa do Nordeste e no Campeonato do Potiguar? Dos 2 jogos no Frasqueirão, Fortaleza e Sampaio, sim. Agora, nos jogos fora de casa, não. O Vitória perde por uma bobeira. Toma gol de Osvaldo de cabeça, que é um cara pequenininho no meio da zaga. Osvaldo, né? O Vitória veio de uma fase... Os 2 pontos são muito importantes para a ABC, tá no top 4. Mas poderia ter vencido. Pegou um Ferroviário que botou o time reserva para jogar contra o ABC e também não conseguiu sair vitorioso. Empatou 2-2 e pelo contexto da partida foi até bacana, porque perdeu por 2-1 e falo de nome da desatenção, no gol do Ciel e o alemão que ainda fez o gol contra. E deixa eu fazer um meia-culpa que antes de você terminar Segue o bloco... o jogo, vai aí. Fernando Marchiori, no jogo contra o Sport eu te critiquei, Fernando Marchiori. Você foi lá, não teve vontade de vencer... Foi lá para buscar um empate e acabou voltando com a derrota. Nos 2 jogos agora fora de casa que nós assistimos,
O time do ABC e o time do Fernando Marchiori tiveram muita vontade de buscar o resultado, acabaram voltando com empates pelas circunstâncias do jogo, mas conseguiram sim fazer boas partidas fora de casa e poderia ter voltado até aí com 4 pontos talvez. Mas está me preocupando, Marcos, rapidão aqui. Só as falhas defensivas da ABC que não vinha acontecendo nem na Série C e está aparecendo de alguns jogos para cá. Então, assim, ó, vou falar pra vocês bem sendo curto e grosso. Quem curtiu o Carnaval e não acompanhou os jogos contra a Ferroviária e Vitória, tá feliz da vida. São 2 pontos importantíssimos. Vamos ver agora na tabela aí como a ABC tá na tabela, né? Cecília Batalha, a minha produtora deve estar agoniada aí, porque o primeiro bloco tá se esgotando, viu? Se puderem colocar a tabela, tem a tabela no ar. O ABC tá no grupo B da competição. O primeiro é o Ceará, o segundo é o Náutico, o terceiro é o ABC e o quarto, eu não consigo ver aqui, é o Sergipe. Então tá aí a tabela de classificação. Quinto CSA, 2 pontos atrás do ABC. Isso, tá muito equilibrado o ABC conseguindo pontos fora de casa, vai encaminhar a classificação para a próxima fase. São 5h15 da tarde, a gente tem que ir para um breve intervalo, porque na volta tem muito assunto. Copa do Brasil, ABC e América entram em campo e também tem a estreia de Santa Cruz e América no quadrangular final do Campeonato Potiguar. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tá de volta, viu? Quem chama? Você, Pedro Henrique. Vem intervalo. Voltamos, eu falei, Pedro Henrique Brandão, era muito rápido, voltamos bem rapidinho para falar sobre o que, hein, Pedro Henrique Brandão, agora? Rapaz, antes da gente passar a pauta, deixa eu só fazer um agradecimento que eu lembrei aqui ao Rodrigo Ferreira, que gentilmente nos cedeu, né, o material do Simão que a gente exibiu no primeiro bloco. Então, fazer esse registro aqui e parabenizar também pelo trabalho, viu, Rodrigo? Então tá aí, valeu, Rodrigo Ferreira, pelo material disponível pra gente aqui, pra produção. E seguindo aí o nosso jogo de hoje tem também América, que entrou em campo contra o Santa Cruz de Natal, lá no Barretão. E a nossa repórter Lúcia Oliveira fez a matéria do confronto das equipes. E coloca aí na tela, minha produtora, pra gente ver como é que ficou essa matéria. Depois de 2 semanas, Santa Cruz de Natal e América voltaram a campo para o primeiro confronto da segunda fase do estadual. E o que parecia ser uma tarde de festa deu lugar à preocupação. A gente já volta a falar disso. Isso porque, com a bola rolando, o América não perdeu tempo. Logo na primeira chance perigosa da partida, Ítalo Carvalho abriu o placar. Instantes depois, o Wallace pernambucano aproveitou a bobeira da zaga tricolor e presenteou Elvinho, que só completou para o fundo das redes. O Santa Cruz buscou a reação com Ítalo, mas a bola parou na trave e na sequência Michel chutou para fora. O domínio era mesmo alvirrubro e não demorou para a equipe de Leandro Senna marcar o terceiro. Aleph fez o cruzamento e Elvinho balançou a rede novamente. Como se não bastasse o segundo tempo morno, o Wallace pernambucano ainda saiu com dores no joelho e virou dúvida para o jogo decisivo na Copa do Brasil. Depois de 15 dias fora de campo, o América recuperou o fôlego e venceu o Santa Cruz de Natal na estreia do quadrangular decisivo do estadual. Apesar da vitória, a preocupação ficou por conta do Wallace pernambucano, artilheiro que saiu lesionado. Pelo que a gente conhece de Wallace, né? O Wallace ele é um jogador muito forte, né? A gente sabe que a entrada ali foi um choque de jogo, a gente sabe que não houve deslealdade por parte do adversário, mas ele acabou tendo uma entorse, uma pequena entorse, né? Então ele, por ele mesmo, ele pediu para sair, né? Então para não agravar qualquer tipo de lesão, agora é avaliar essas 24 horas, 48 horas, ver, né, realmente se há algum tipo de lesão. Se não houver, a gente espera contar com o Wallace, que é a nossa referência, é o jogador mais importante do nosso clube, para a sequência aí dessas partidas que virão. Agora o América volta as suas atenções para enfrentar o Iguatu, enquanto o Santa Cruz segue uma longa preparação para encarar o ABC. Parabenizar a Lúcia Oliveira pela bela matéria feita lá no Barretão. O América vence por 3-0 no Santa Cruz de Natal e começa com o pé direito, né, o quadrangular final, Pedro Henrique Brandão. Mas antes de você comentar, eu vou passar a bola para Flávio Samuel, para você respirar.
Não, se você quiser, Pedro, pode falar, viu? O cara cortado da bexiga. Não, calma, Tá calma. certo. fica à vontade. Estreou com o pé direito, viu, Marcos? Você gostou da atuação do América? Gostei, precisava dessa resposta da torcida. 20 dias praticamente, só treinando o América depois da derrota pro ABC e entrou ligado, entrou bem na partida, jogou muito. Chegou sufocando o Santa Cruz e mudou o esquema. Achou o Ítalo no lado de campo e o Elvinho no meio com o Wallace Pernambucano. O América jogou bem e foi intenso. Conseguiu abrir o placar, fez os 3-0, matou o jogo nos 45. Mas eu ainda acho que o América tem um problema muito sério na recomposição. O Santa Cruz poderia ter feito 1, 2, 3 gols nesse contra-ataque. O América é lento e ainda cobre um espaço errado no campo. Dá esse espaço para o adversário que é rápido, como é o Santa Cruz, chegar no ataque. E por sorte do América, e porque tem um goleiro bom que é o Bruno, e a trave do Barretão, não saiu levando o gol dessa partida. Foi bom no ataque, mas na defesa tem que ajeitar aí essa recomposição. Pedro Henrique Brandão, sua avaliação da estreia do América nesse quadrangular final. O América vence, mas preocupa, né? O Wallace Pernambucano aí no banco reserva com esse gelo no joelho, complicado, olha no coração. Não, Lúcia e Leonardo, né, que tiveram lá no Barretão ontem, conseguiram fechar aí uma matéria muito legal. A imagem de Leonardo também ali, do Wallace no banco, desolado com o gelo. E antes da gente entrar no ar aqui, Marcos Vinícius, eu liguei para o Dr. Márcio Rego, né, ali do Departamento Médico do América, conversei com ele e a informação é a seguinte: o Wallace Pernambucano está fora do jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil. Calma, informação aí do Pedro Henrique Brandão, nosso repórter aí, ligou para o médico. Repita a informação aí, Pedro Henrique Brandão. Repita, é bem familiar para mim, sabia? Repita, TVU. O Dr. Márcio Rego confirmou, então, que o Wallace Pernambucano está fora desse jogo da Copa do Brasil na quinta-feira contra o Iguatu. O que aconteceu com o Wallace Pernambucano foi o seguinte: ele teve um estiramento do ligamento colateral do joelho. Esse estiramento ele tem até 3 graus. No grau 3 seria caso cirúrgico. O Dr. Márcio Rego me garantiu que não é caso cirúrgico. Eles ainda vão fazer o acompanhamento. O Wallace não tem previsão para retorno ainda às atividades. Ele vai fazer um tratamento conservador à base de fisioterapia e eles vão acompanhar a evolução do caso. E assim que possível, o Wallace volta às atividades de treinamentos e vai ser reintegrado à equipe. Mas quinta-feira, na decisão pela Copa do Brasil contra o Iguatu, o tanque está fora. Isso é informação que eu acabei de confirmar com o Dr. Márcio Rego, lá do Departamento Médico do América. Falando do jogo agora, os primeiros 45 minutos eu concordo completamente com o que Flávio falou. Jogou muito bem, fez o dever de casa, apesar de estar jogando fora, fez os 3 pontos, saiu na frente, está na liderança da classificação desse quadrangular, só que tem essas falhas que Flávio muito bem apontou. Tomou ali um sufoco, poderia ter sofrido gol no primeiro tempo, que jogou bem, inclusive, e aí o segundo tempo da partida entre Santa Cruz de Natal e América, vocês me desculpem, mas ela inexistiu. Se vocês quisessem ter apitado o fim do jogo aos 48 lá do primeiro tempo, estava de bom tamanho. E evitava a lesão. Exatamente, né? Então... Não aconteceu nada depois. Então o Wallace Pernambucano aí é um desfalque para quinta-feira, um desfalque importante, artilheiro do Brasil com 10 gols, então a perda muito grande para Leandro Senna e seus comandados, e o América vai ter que ir a campo sem o Wallace Pernambucano na quinta-feira contra o Iguatu. Mas antes de falar sobre esse assunto, que é Copa do Brasil, eu quero a classificação na tela para a gente falar um pouquinho como é que está esse quadrangular final do Campeonato Potiguar, porque o América lidera com 3 pontos. Na segunda colocação vem um Potiguar de Mossoró, que tem um saldo inferior ao América e por isso é o segundo colocado. Depois vem depois vem ABC na terceira colocação e depois o Santa Cruz de Natal na lanterninha desse quadrangular final. E agora sim, vamos falar sobre Copa do Brasil, que quarta e quinta-feira os clubes potiguares entram em campo na competição nacional, vale muito dinheiro e começando pelo ABC, que enfrenta o Tum-Tum lá no Maranhão, não é isso, Pedro? Exato. E tem que ver, ao menos o empate classifica o ABC. E aí, Marchiori, fora de casa, vai repetir as atuações contra Ferroviário, contra Vitória ou contra o Sport, Pedro Henrique Brandão? Ele poupou o time, né? Poupou o time. Ele perdeu no Campeonato Estadual, poupando para conseguir esse resultado fora de casa pela Copa do Brasil contra o Tum-Tum. É um time, a gente pode dizer, novo no cenário nacional, mas que pode ser aí surpreendente, pode causar preocupações para o Fernando Marchiori.
Agora, ele poupou o time dele. Eu acredito que dentro da ideia de jogo dele, dentro do que a gente já se acostumou a ver o ABC jogar, né, Flávio, nesse ano, eu acho que o ABC tem sim condições de voltar com resultado positivo. Voltar com a vaga, que é o que interessa, né? A gente sabe o quanto vale R$1.250.000 a passagem de fase, e aí é garantir praticamente um semestre do clube, né? Praticamente garantir o primeiro semestre no que a gente diz respeito aí ao orçamento. Então, é muito importante, ainda que o ABC também esteja fora de campo passando por problemas judiciais. Volta e meia a gente vê a notícia aí de que uma verba do clube foi comprometida, foi bloqueada pela Justiça do Trabalho por conta de dívidas trabalhistas antigas, mas é melhor ter o que bloquear do que ter que entrar no cheque especial, entendeu? Isso mesmo. Então, é bom garantir a vaga lá no Maranhão, sim. Flávio Samuel. Eu acho o ABC franco favorito, Marcos. Isso porque o Tutu tem um caso um pouco curioso, estranho até no nosso futebol. Ele não está na primeira divisão lá do Campeonato do Maranhão. Ele conseguiu essa vaga através de uma Copa FMF, que é da Federação de Futebol Maranhense, e não disputou nenhum jogo nesse início de temporada. Só o que ele fez? Emprestou seus jogadores para uma equipe que estava na primeira divisão do campeonato, que era o Maranhense. Então esses jogadores estavam nessa equipe e agora voltam para quarta-feira para jogar pelo Tutu e aí sim enfrentar um ABC, que eu acho que pode até entrar com o time não reserva, mas misto, porque no domingo tem Copa do Nordeste e uma vitória pode praticamente dar classificação ao ABC. Esse jogo de quarta vale muito por causa dessa questão financeira, mas a gente tem que lembrar que a Copa do Nordeste também. Então a ABC em uma semana pode garantir classificações importantes para o seu calendário e também para o dinheiro. Pedro Henrique Brandão, América e Iguatu. O Iguatu em casa, no Cearense, 3 jogos, 3 vitórias. Sem o Wallace Pernambucano, o América preocupa esse jogo? Preocupa não, preocupa falar aqui com todas as palavras. Preocupa esse jogo, o Pedro Henrique Brandão? Pois é, o Marcos Vinícius, eu acho que a situação do Wallace Pernambucano é preponderante aí, cara. É uma situação que pode definir o resultado do jogo. Porque a gente até falava aqui no bastidor, vou abrir um bastidor para o pessoal que está em casa nos acompanhando. O Wallace Pernambucano, ele talvez não seja a referência técnica do América, mas o América é um time jogando com o tanque e sem o tanque é outro. Porque ele é uma liderança de moral dentro do campo. Ele é o cara que orienta a marcação, é o cara que dá o grito para dar o pique a mais, para se esforçar a mais. E é um cara que, tecnicamente, também não compromete. Quando a bola chega para ele, ele consegue fazer os gols. É decisivo, dá assistências. Ou seja, é uma falta grande jogar sem ele. Muito, muito grande mesmo. Agora, tem o seguinte desse jogo. O torcedor americano mais atento vai lembrar que Iguatu já causou problemas para o América, né? Foi o Mauro Iguatu, goleiro do Campinense, que bateu aquele pênalti que desclassificou o América da Série D de 2021. Uma chuva imoral lá em Campina. E eu estava embaixo daquela chuva, então eu lembro bem quando estava chovendo em Campina Grande. Então, é o seguinte, vamos torcer para que não aconteça, né? Que a sina de Iguatu não se repita nesse jogo da quinta-feira. Flávio Samuel. E eu lembro do Iguatu, falando dele jogando em casa, ganhou até do Ceará, no Campeonato Cearense do ano passado, numa semifinal. E também está na semifinal do Campeonato Cearense desse ano. É uma equipe qualificada, alguns jogadores com passagem no América, o Dico, que estava até nesse elenco aí de Campina Grande, e tem também o Cachito. É uma equipe que está bem, sim, no Campeonato Cearense. O América vai preocupar, porque não é só o Wallace Pernambucano que falta. Falta o Técio, falta o Norberto, tem muita gente machucada. O Iago voltou ontem, a gente não sabe como é que ele está 100%. E o América encontrou uma boa forma de jogar na última partida e vai ter que mudar. E perde isso que o Pedro Henrique Brandão falou, que é o Wallace Pernambucano, que é a referência técnica e moral da equipe. E eu digo com toda certeza, se o Wallace Pernambucano não tivesse perto do seu auge físico e técnico no final da Série D, o América não teria conseguido acesso. Ele é um cara muito importante. Agora o América vai ter que fazer outro tipo de jogo contra o Iguatu, até perigoso, como foi contra o CSA e até o ABC, quando o América não quer jogar, fica lá atrás esperando o resultado. Só que dessa vez o empate é importante para o América, então vale sim até para o Leandro Senna jogar com o regulamento debaixo do braço. Palpites rápidos, ABC e Tum e América e Iguatu. ABC vence por 2-1 e o América vence por 1-0. Flávio Samuel. ABC 3-0, América 1-1.
Então tá aí os palpites dos meus comentaristas. Muito obrigado, Pedro Henrique Brandão, Flávio, Samuel. Até a próxima, porque o programa já tá no limite já, viu? Muito obrigado a quem você... É igual meu cartão de crédito. Isso mesmo, no limite, já estourado já. Muito obrigado que você acompanhou a nossa transmissão de hoje, né? Nosso programa. Amanhã tem boletim daí, então você confere mais informações sobre os clubes potiguares. Tchau, tchau, até a próxima. Então, valeu, papai!